Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração no início de mais uma semana, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, e com mais um tema hoje. Hoje vamos refletir 10 reflexões, podiam ser mais. Podiam. 10 reflexões para avaliar a nossa vida. Olá, ouvintes. Nós, no Momento de Inspiração, sempre fomos um bocadinho... talvez críticos relativamente à forma como se vê, como nós vivemos a vida, à forma como cada um de nós vive a vida, à forma como cada um de nós critica os outros, à forma como cada um assume as responsabilidades dos dramas e das cenas, e à forma como cada um prefere esconder e falsear até a sua personalidade, porque vivemos num momento em que é fixe, em que ninguém tem paciência para dramas e que é tudo uma chatice e tudo uma consumição. Queridos ouvintes, a vida é o que é. E quanto mais nós aceitarmos a vida como ela é, quanto mais nós conseguirmos ter uma vida com alguns detalhes que nos ajudam a recuperar a nossa motivação, a nossa força de vontade, a nossa capacidade de fazer, independentemente de termos sucesso ou não, a nossa capacidade de vermos os nossos fracassos como muitas lições de aprendizagem e que devemos, e se lidarmos com isso, vocês vão ver que o fracasso e os falhanços e as quedas deixam de ser vistas de forma tão terrível como nós normalmente vemos e permitimos que nos critiquem sobre algumas falhas e alguns insucessos que temos na nossa vida. Nós achamos no Momento de Inspiração que cada vez mais é fundamental ter uma vida consciente, desperta, para vivermos cada momento, para aproveitarmos os pequenos prazeres da vida, para sabermos que somos importantes, que a nossa ação é importante para termos saúde, que não podemos estar à espera que nos deem saúde, mas somos nós próprios que criamos a nossa própria saúde. Sem dramas, obviamente que temos um código genético, temos uma informação que vem connosco e que muitas vezes não podemos sair dela, mas nós temos que fazer a nossa parte, independentemente desse código genético que nasce connosco. Vamos lá então às reflexões, senão depois não temos tempo. Vamos já começar pela primeira, que tem a ver precisamente com a reflexão. É verdade. Nós temos... E o mais incrível eu digo-lhe uma coisa, convido-a a refletir. E você vai perguntar, mas o que é que se faz, como é que se faz isso? É muito fácil. Pois muitas pessoas não sabem refletir. Sim, porque nós vivemos permanentemente ocupados mentalmente com a nossa mente negativa, com as nossas premonições, a vida dos outros, a crítica dos outros, as falhas, por aí fora. Assim como também não sabem meditar, que já aqui falámos. Nem é questão de saber meditar, é aquela questão de que vivemos de forma inconsciente, vivemos em piloto automático, dizemos sempre isso. Nós chegamos a casa e não sabemos como é que chegamos, nós vamos dormir e nem sabemos o que é que fizemos antes de dormir. Porque nós consideramos isso a vida em piloto automático, a vida de forma inconsciente e pouco desperta, e depois todos são culpados e nós não, nós somos fantásticos e não contribuímos para nada na vida. Acontece algum drama no casal, a culpa é sempre do outro. Acontece algum drama com os filhos, a culpa é sempre da mãe ou do pai ou do gato. Queridos ouvintes, pelo amor de Deus, nós sabemos que tudo na nossa vida, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece e não os outros. Os outros têm as suas cenas, os outros dramas e até outros focos. Nós temos que saber que esta reflexão é muito importante. Para quê? Para você pedir desculpa, mesmo que acho que não faz nada de mal, porque eu acho curioso, quando eu às vezes pergunto, e você acha que não tem necessidade de pedir desculpa? E as pessoas dizem que não. Eu acho que é impossível viver sem ter que pedir desculpa, porque por muitas boas intenções que nós possamos ter... É sinal que somos perfeitos, não é? Se não pedimos desculpa, não erramos, portanto somos perfeitos. Sim, mas isso não existe no nosso planeta. Pois. E eu acho que é viver de uma forma falsa e viver com um perfil que até... pensamos que fica bem, mas esse perfil muitas vezes é movido por álcool, por drogas e por outras coisas, ou até por outras coisas que nós temos para manter a nossa dopamina nesse registro. Pelo amor de Deus, não é assim. E eu acho que a ideia fantástica, primeiro, de nós pedirmos desculpa e depois de nos desculparmos a nós próprios de alguma coisa que fazemos, porque é fundamental também isso. Nós vivemos a vida, primeiro conseguimos refletir muito mais e de uma forma muito mais verdadeira sobre as cenas da nossa vida, porque nós não somos os maiores, nós só somos simplesmente os iguais às outras pessoas, os iguais ao nosso parceiro, à nossa parceira, às pessoas, aos seres humanos.
E temos momentos bons e temos momentos maus. Pedir desculpa é só não carregar consigo um drama que já passou e que muitas vezes se mantém na sua vida por muito tempo, porque você realmente não consegue ter a ideia do tempo, que é outro fator que nós vamos falar agora. Passa e não volta. Eu acho que daí eu cada vez mais eu falo para mim, cada vez estou mais consciente do meu momento presente. O meu momento presente, o momento de agora, para que eu possa viver o melhor que eu posso, para conseguir ter as ações que me levam ao caminho ou à meta que eu estabeleci e todos os detalhes e pormenores que eu já falei tanto e cada vez mais incluo na minha vida para estar sempre motivada, descansada, revigorada, e nós temos que fazer isso. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer há 30 dias, vejam lá, de uma forma constante, diária, disciplinada, muitas vezes não fácil, mas que todos os dias. E isto é daquelas coisas que nós temos que arranjar o tempo e perceber o que é importante nós estarmos 5 minutos a desenvolver alguma ação que nos vai ajudar a manter-nos saudavelmente empenhados na nossa vida. E quando nós estamos cada vez mais empenhados na nossa vida, nós vamos ter menos tempo, menos paciência para ver a vida dos outros, para criticar os outros, para condenar aquilo que você não conhece, mas porque não se quer dar ao trabalho, nem sequer de pesquisar para ver o que está a ser dito tem alguma base de verdade. Todas estas questões ajudam-nos a viver melhor o nosso dia-a-dia. Isto não quer dizer, queridos ouvintes, que as coisas não aconteçam. Claro que acontecem, mas nós, cada vez mais, nós ajudamos o nosso corpo a que funcione melhor, fazemos o que podemos para que isso aconteça. Quer dizer que de vez em quando há algumas coisas que nos apanham de segredo, assim, de surpresa, mas a verdade é que isto não altera o percurso da nossa vida que temos que viver, altera a nossa motivação, a nossa drive, a nossa capacidade de disciplina, a nossa capacidade de sofrimento e a perspectiva que nós temos da vida e dos seres humanos. Porque eu acho que nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para viver constantemente distraídos daquilo que é importante para nós. E assim como também temos muitos sonhos. E eu acho que nós temos muitos sonhos até aos 18 anos, até aos 20 anos. Temos sempre. Agora o que nós dizemos é muito importante investir nos sonhos, investir naquela ideia fantástica que você gostaria de ter, gostaria de fazer. Podem ser outro tipo de sonhos, mas temos sonhos durante a vida toda. Sim, eu acho que nós devemos investir nos sonhos, em ter sonhos. Não há nada como ter, nós já falamos muitas vezes, ter um quadro de visualização. Você pode querer fazer uma viagem à volta do mundo, então por que é que você não cria esse sonho? Mas o problema dos sonhos é que tem que ter uma base muito fundamentada. Por isso é que ter um quadro de visualização com todos os detalhes, com todos os planos e com todos os pormenores é importante, porque isso ajuda-nos na nossa ação todos os dias e que nos direcionam e que não nos distrairmos. Mas agora vamos para a parte. E desde que sejam execuíveis também. Exato. Agora vamos para a parte. Alguém quer-se dar ao trabalho de fazer um quadro de visualização. Dá muito trabalho. Implica nós darmos vida ao nosso sonho, e muita gente, quando nós dizemos assim, cria um quadro de visualização e dê vida ao seu sonho, dê pormenores, dê nomes, dê perfumes, dê sabores ao seu sonho. Aí já é mais difícil. Porque as pessoas não querem ter trabalho. Honestamente, queridos ouvintes, nós temos um sonho, mas de repente vem uma vozinha aqui e diz assim, epá, capaz de ser demasiado, um salto é capaz de ser um passo maior que as pernas, é capaz de ser demasiado, não chegas lá, olha aquela, tu tentaste uma vez, mas não conseguiste. Nós temos estas vozes, mas se você todos os dias aumentar um som, aumentar um sabor, colocar mais um nome, colocar mais uma rua, colocar mais uma cor, você começa a dar vida a todas as situações, não só sonhos que fazem sentido para si, mas nós temos que alimentar, e nós não alimentamos os nossos ideais, porque muitas vezes
achamos que os ideais também não se integram bem, não podemos falar deles. Porque, e muitas vezes também não acreditamos na sua realização. E não acreditamos, e depois o melhor é viver e fazemos estas coisas rotineiras e porque já sabemos o que é que podemos contar. O sonho dá vida, dá motivação, dá força de vontade, ajuda-nos a ultrapassar as dificuldades, porque nós sabemos que temos um fim. Por exemplo, eu quando fiz o meu doutoramento e o Fernando quando fez o mestrado, o meu foi literalmente um processo em que autossabotei-me de todas as formas possíveis e imaginárias. O Fernando não, foi muito mais cumpridor. Mas eu sabia que, independentemente do tempo, eu só tinha um fim. E o fim era acabar. Seja como for, demorasse os anos que demorasse. E demorou. E demorei, mas terminei. Demorou, não é? Demorei, mas terminei. Pronto, porquê? Porque eu permiti tudo que autossabotei-me e outras coisas mais e permiti muitas distrações. Não é? E não devia ter sido. Eu não devia ter sido. Eu fiz a minha tese de doutoramento nos 2 primeiros anos, a tese toda. Demorei mais 8 anos para preparar para defender. É muito. Procrastinação no seu alto nível. Por isso é que estamos a fazer o momento de inspiração, porque já passamos por tantas coisas que estamos a dizer, pelo amor de Deus, 10 anos? Como é possível? Bom, mas também houve muita colaboração da faculdade, não é? Porque também assim, não era possível. Não houve colaboração. A mim salvo aquela colaboração de assim, você tem que fazer a apresentação agora, tem que defender agora, porque senão acabou-se o pio. Pronto, e eu lá tive eu que fazer e pronto, e pronto. Mas o que eu estou a dizer é que foi um sonho cumprido, pronto. Mas vamos avançar, Maria, só por causa do tempo e uma coisa em que somos bons é na reclamação. Nós passamos a vida a reclamar. Reclamamos de tudo na nossa vida, ou porque está muito calor, ou porque está frio, ou porque o senhor da frente conduz mal e não fez pisca para a esquerda, não fez pisca para a direita, ou anda muito lento, ou então anda muito rápido. Nós passamos a vida a reclamar. Nós reclamamos dos amigos, dos pais, dos filhos, a vida toda. E eu às vezes ponho-me a pensar, meu Deus, e eu realmente muitas vezes não sei como resolver esta questão de reclamar. Há uma coisa que nós devemos, que é desabafar quando alguma coisa corre mal, mas em vez de reclamar, veja o que é que você fez para contribuir para essa situação, porque são sempre os outros, pelo amor de Deus. E sobretudo para melhorar. Sim, mas é assim, os outros é que são todos. Então o que é que você aqui é? É o quê? É um fantoche? Anda em função do vento? Pelo amor de Deus! Os outros são tudo e nós não somos nada. Pelo amor de Deus! Está à altura de nós assumirmos a nossa própria responsabilidade e isto é muito importante, tem a ver com a reflexão. Tem a ver que às vezes refletimos a nossa vida, temos que chegar a conclusões que andamos em piloto automático, que damos a nossa vida, damos as decisões a todos os outros vivem e nós nem sabemos a quem foi a que demos a estas coisas fundamentais da nossa própria vida. Reclamar não ajuda nada, reclamar ajuda a que você reclame mais. Isto é tipo a comida. E ajuda ao desgaste e ao stress também. Desgaste de stress, tristeza, angústia, falta de sonhos, falta de esperança, falta de fé. Por isso, esta questão depois enraiza-se e passa para a nossa corrente sanguínea, pelo amor de Deus, e vivemos depois no registro de reclamar. E faz muito mal. Vai-se de férias, reclama-se porque a água é fria. Vai-se de férias e reclama-se porque até está muito quente. Vai-se de férias, então reclama-se porque as pessoas até são feias. Reclama-se porque as pessoas são demasiado bonitas. Pelo amor de Deus! É melhor pôr um saquinho da reclamação, abrir o saquinho e todos os dias você falar para esse saco, todas as suas reclamações, fecha o saco e acabou-se o saco. Porque isto é muito má onda. É má onda para as pessoas que ouvem constantemente e isto e aquilo, não sei o quê. E às vezes eu ponho a pensar, está-se a reclamar disto? E pronto, os nossos filhos passam por momentos bons e momentos menos maus e às vezes nós reclamamos um bocadinho, mas sabem o que é que eu penso? Eu dou graças a Deus todos os dias por poder reclamar. As minhas filhas têm saúde, estão numa fase, tudo bem, mas eventualmente há alguma coisa que eu estou a fazer que até pode não ser a melhor. Não são elas passam a fase que têm que fazer. Nós é que temos que ver o que é que podemos alterar para não reclamar. E eu agradeço que sejam saudáveis, agradeço que tenham momentos que são super fofas, agradeço por elas viverem ainda comigo e por me quererem tão perto, ou pelo menos por me deixarem ser inclusiva, porque eu sou assim, é inclusiva na vida delas, claro. E por isso, em vez de reclamar, vamos agradecer, vamos dizer, ei, que fixe, porque ainda bem que temos estas pessoas que podemos reclamar. Agora imagine se não as tivesse. Que chatice, sentia-se sozinho, sentia-se abandonado, rejeitado, pouco incluído, sem motivação, sem nada. Por isso, vamos ver que
essas pessoas que você tanto reclama, as situações que tanto reclama, são a sua fonte de vida. Outra reflexão tem muito a ver com a anterior dos sonhos, que é os objetivos e metas. Nós fizemos vários programas há alguns anos atrás, como se deveriam definir os objetivos e as metas e como é que são diferentes. Falámos nos SMART, nos objetivos SMART, que são aqueles que são mensuráveis, alcançáveis, atingíveis, por aí fora. E essa coisa de nós, quando definimos um sonho, quando temos um objetivo, um sonho é uma coisa maior, um objetivo é um caminho que nos leva a esse sonho, e as metas são todas as nossas ações que nos levam a cumprir o objetivo e a manter-nos no caminho para chegar ao sonho. Estas coisas implicam você escrever, implica você viver de forma consciente. E o problema é que é uma reflexão que muita gente não lhe apetece, porque dá trabalho, porque tudo aquilo que nós estamos a dizer implica disciplina, dia sim, dia não. Escrever. Não se preocupe com os erros, não se preocupe com a caligrafia. Escreva, diga o que é que correu mal, diga o que é que correu bem, o que é que você aprendeu, o que é que lhe faltou, qual foi o motivo da sua reclamação. E assim você vai perceber no dia seguinte que não pode repetir o que fez ontem, o que fez anteontem, o que fez há um ano atrás, porque isso não é o caminho que vai levar a algum lado. Mas o que é que nós fazemos? Nós repetimos sistematicamente os padrões negativos, as formas negativas de pensamento. E como é que nós podemos ir a algum lado? Como é que nós podemos cumprir se nós repisamos e repisamos tudo aquilo que corre mal para depois a ter uma autodefesa que eu tentei, mas não consegui. Outra reflexão para avaliar a nossa vida tem a ver com as pessoas tóxicas, que também já aqui falámos no programa várias vezes. Nós fizemos um programa e sobre as pessoas que temos com elas. Sim. E também falamos que nós também somos tóxicos e que nós não podemos apontar só os dedos aos outros, porque nós também somos. E quanto mais se você conseguir refletir sobre a sua toxicidade, ela reduz-se drasticamente e você consegue aceitar, perceber as pessoas que até são um bocadinho tóxicas e você afasta-se, não é frontal, é tu és tóxico. Isso nunca se diz, querido ouvinte. Você afasta-se e você não permite que essa energia negativa influencie ou lhe faça mal na sua vida, porque é isso que conta, é que a energia de alguma coisa não nos afete e não nos reduza a nossa boa disposição. E o que é que acontece? Nós, à beira ou junto a alguém, nós sentimos que perdemos a energia. Nós sentimos, por exemplo, e eu sinto muito mal estar muito tempo, por exemplo, num shopping, num supermercado, numa grande superfície, porque eu sinto que a minha energia, é o que é, mas sinto-me mal. Eu sinto, de repente, passado meia hora, se tanto, como as minhas pernas deixam de ter energia e eu sinto mesmo mal. E eu ainda não consegui alterar essa minha situação, mas eu sei que não é um ambiente bom para mim. Então eu evito, eu tenho um tempo máximo de que é 30 minutos e depois tenho que sair porque senão faz mal. E nós não devemos catalogar ou dizer isto ou aquilo. Nós devemos perceber que temos sensibilidades e que perante algumas pessoas, em algumas situações, nós sentimos mal. E o que é que nós fazemos, queridos ouvintes? Não repetimos, não estamos e afastamos-nos de uma forma humana, educada e polida sempre. Nós não somos nós não somos os senhores da verdade, não somos os senhores das situações, nós só temos sensibilidades. E cada um, percebe? Porque eu acho que catalogar alguém de que é tóxico ou não é uma grande tristeza. Depois, o amor próprio. Eu cada vez mais admiro ferozmente, mesmo ferozmente, as pessoas com autoestima e autovalor e gostarem delas próprias. Às vezes em exagero. Não quero saber. E eu cada vez mais admiro as pessoas. Obviamente, que há aquela questão do narcisismo, do egoísmo, autocentrado, isso é outra questão. Mas se as pessoas conseguirem ter ou fazer uma reflexão sobre a sua própria vida e saberem em que situações em que podem ser exagerados na sua autoestima, no seu autovalor, porque eu acho que em tudo na vida nós devemos ser modestos. Devemos ser humildes e quando nós temos muito para dar, nós devemos ter um comportamento, ter uma atitude e nunca verbalizar. Eu se tenho muita autoestima, é ridículo dizer, porque eu acho-me que sou isto e não sei o quê. Pelo amor de Deus, você acha-se para si mesmo e que seja um mantra para si, mas não tem que ser um mantra para os outros.
Eles outros que não querem saber se você tem ou não. Para que é que você está sempre a repetir que é isto e que é aquilo? É uma seca, não é? E depois, se uma pessoa for a esmiuçar essa questão, não é tanto assim. E por isso as pessoas também entendem que ter autoestima, autovalor, gostar de si mesmo, que é assim muito importante e é mesmo na vida, e fazem disso até a sua bandeira de vida. Eu acho que não há nada mais incrível do que a sua atitude, o seu comportamento, dia sim, dia não, e o seu investimento no amor por si mesmo, que é algo que todos nós devíamos conquistar. E eu acho que a maior... eu acho que conquistarmos a nós próprios como o nosso principal e primeiro amor, eu acho que é uma tarefa de uma vida e muitas vezes não tão bem compreendida por todos nós. Gostarmos de nós próprios é o caminho, é o primeiro passo para sermos felizes, é o primeiro passo para conseguirmos viver a nossa vida com autoestima, com valor, com capacidade para entender a vida, com capacidade de aprender, com capacidade de refletir, com capacidade de viver com curiosidade e de viver a vida noutra perspectiva. Fundamental. É a base, para mim, realmente, de uma vida com sucesso. Depois, seguir as nossas próprias opiniões, dar valor às escolhas. Eu acho que com o tempo nós aprendemos a viver de acordo com o nosso ego negativo, com a nossa mente negativa que só cria contrariedades, que só nos apresenta caminhos maus, que só nos diz que somos incapazes e por aí fora. E deixamos de ouvir o nosso coração. Há pessoas que dizem... Deixamos de influenciar pelas opiniões dos outros. Todos, deixamos de influenciar pela opinião dos outros. Eu acho que é importante, num momento de decidir, é muito importante nós termos alguém com quem falar, alguém com quem partilhar. Mas não quer dizer que nos deixemos influenciar. Por isso é que eu acho que devem ser pessoas distantes da nossa própria vida, que não estão tanto dentro da nossa vida e que nos podem dar uma ideia ou outra ideia de alguma decisão, mas de uma forma distanciada. É muito importante ouvir o nosso coração, ouvir a primeira dica. O problema é que nós, com o tempo, deixamos de ouvir estas mensagens, estas sensações e estes pensamentos que não nos saem da cabeça. E nós ouvimos muito aquelas tudo que é premonições, todas negativas, amanhã vai correr mal e eu sinto-me mal e o que vai acontecer e por aí fora. E depois vivemos neste registro e depois as coisas acabam por correr mal porque a lei de Murphy, o que vai correr mal, então vai correr mal. Quer dizer, nós próprios não percebemos a nossa própria ação relativamente a alguma coisa que vai correr mal. Nós próprios estamos a focar-nos dia sim, dia não, todos os dias, todas as noites, todas as horas, nisso mesmo. Por isso não há muita volta a dar à nossa própria vida. E as pessoas não percebem, que dizem, eu faço tudo, eu não sei o que, eu não sei o que mais e não saio daqui e quero ir tanto ir para lá. As pessoas nem sequer dão um passo para ir para outra direção, porque todos os dias vivem completamente em padrões negativos, em formas terríveis de pensamento que as condicionam, que as bloqueiam e que se autossabotam a todo momento. E só se apercebem disso quando, muitos anos depois, é o próprio processo, sem dúvida nenhuma, que cada um tem que passar. Mas nós deixamos de ter o cuidado de investir, de ouvir o nosso coração, de pôr a nossa mente, de ir a um sítio de culto, seja o que for, pode ser uma praia, um bosque, uma igreja, um sítio qualquer, em que nós possamos estar nós connosco próprios, a refletir, a sentir e a resolver ou não resolver, só estar ali para respirar. Deixamos de fazer isso. Quantas e quantas vezes não temos uma ideia fixa e que nós achamos que é má? Quantas vezes nós temos uma ideia negativa, porque até dá mais jeito, mas temos outra ideia, mas aquela, não sei, pode correr mal, não fazemos. Por isso, ouvir o nosso coração é algo que nós temos que investir e temos que aprender a fazer, porque realmente vai nos orientar. Temos uma coisa chamada intuição e nós devemos desenvolver a nossa intuição. É saber coisas quando é suposto não saber, é sentir coisas que suposto não devíamos sentir, é descobrir, é estar ligado, conectado a coisas que podem nos achar até esquizofrénicos, mas isto é vida. E há coisas que são assim. Não chamar, não catalogar, aquele é esquisito, e aquele é da espiritualidade, aquele gosta de reiki, ou aquele gosta, aquele... Queridos ouvintes, acordem para a vida. Há pessoas que nascem com atitudes, com habilidades que nos ultrapassam, porque há um Bill Gates, houve um Steve Jobs.
Esses conseguiram construir matéria de facto, mas há outras pessoas que têm outras coisas. E por isso vamos dar o dom e não vamos catalogar. Depois, isto tem a ver com os impulsos, nós... Com as escolhas por impulso. Sim, e as escolhas por impulso, vamos ao supermercado sem uma lista de compras. Às vezes também quando se leva a lista é a mesma coisa, não é? Pronto, mas pelo menos sabemos que temos que levar aquilo para casa. O problema é que quando temos uma lista quando vamos e temos uma necessidade de alguma coisa, chegamos a casa sem ela e temos muitas outras coisas que não precisamos. Pelo amor de Deus! Outra coisa tem a ver com a nossa reação de macaco. Nós perante alguma coisa que nos acontece mal, nós reagimos como macacos. Nós não respondemos com inteligência, com sabedoria e como seres humanos. Nós reagimos à vibração mais negativa de algo que está a acontecer. E por isso, o que é que acontece? Discussões, cenas, complicações e por aí fora, porque nós reagimos. Nós não somos inteligentes, não utilizamos a nossa sabedoria para escolher a reação ou a resposta. Escolha a resposta e não a reação. Depois tem outra coisa que é muito importante, que é a vocação. Nós muitas vezes estamos a nossa vida toda a ver qual é a nossa vocação. Nós pensamos que, por exemplo, queremos fazer muitas coisas no mundo, mas achamos que somos sozinhos e como é que podemos fazer a mudança no mundo. Podemos ter muitas vocações. O que nós muitas vezes nos cortamos é... cortamo-nos a nós próprios, sabotamo-nos de uma forma brutal, porque muitas vezes aquilo que queremos fazer não nos dá nem muito dinheiro, não nos dá sucesso, não nos dá não sei o que, não sei o que mais. Daí é que está. E você anda uma vida toda, muitas vezes, a fazer imensas coisas e sempre com aquele chamado da sua mente, devias fazer isto, devias fazer aquilo e não sei o que, não sei o que mais. Não quer dizer que nós não possamos fazer algo que nos dá muito mais dinheiro. Agora, nós devíamos alimentar sempre alguma coisa que é um chamamento nosso e que devíamos fazer. E não quer dizer que só ocupe muito tempo, é fazer um bocadinho. E uma das coisas que eu acho que toda a gente tem um bocadinho a vocação, mas que nós não fazemos, é ajudar os outros. Nós todos queremos ajudar tudo, queremos fazer tudo, mas no momento da verdade, não há tempo, e depois porque é uma chatice e por aí fora, e nós devemos encontrar, porque esta vocação, quando alimentada e quando houver alguma ação, não é preciso. A sorte é que há pessoas que têm aquela vocação e têm o trabalho tudo adequado. Há outras pessoas que não. Agora, nós temos que encontrar algum motivo para alimentar a nossa vocação e fazer um bocadinho também todos os dias, porque isso aumenta também a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E terminamos com a busca da felicidade. E terminamos com a busca da felicidade. A busca da porque felicidade. É possível, embora muito não acreditemos. Sim. É possível sermos felizes. Sim, porque eu acho que nos pequenos detalhes da vida, nos pequenos prazeres da vida, nós encontramos momentos puros de felicidade. No riso de uma criança, no agradecimento genuíno e brutal que nos arrepia. Encontramos felicidade numa música que nos arrepia. Nós encontramos felicidade num sorriso encantador. Nós encontramos felicidade numa pesquisa que fazemos e de repente chega até nós com tudo aquilo que nós queremos. Nós encontramos felicidade nos pequenos momentos, em tudo o que é vida. Nós encontramos felicidade em perceber que nós somos bons seres humanos, que fazemos o que podemos, só temos que aumentar algum tempo para agradecermos e para refletirmos e para termos um tempinho só para nós. E assim que fechamos a edição desta semana do Momento de Inspiração, com 10 reflexões para avaliar a nossa vida. Ficaram aqui explícitas e é um trabalho para a semana. Vamos fechar musicalmente com Spotlight, música de Jennifer Hudson, e 2 dias cá estaremos novamente com mais uma edição do Momento de Inspiração. Maria do Céu, ouvintes, muito obrigado, até à próxima semana. Obrigada.